Eu quero começar o devocional de hoje com uma pergunta. Como está o seu jardim de encontro com Deus? Como assim, Fernando? É o seguinte, o ser humano, desde sempre, ele sempre teve a necessidade de ter um jardim de encontro com Deus, um jardim secreto, um lugar onde essa pessoa encontra Deus e Deus se encontra com essa pessoa. Em Gênesis capítulo 3, no verso 8, a Bíblia diz que todos os dias Deus descia no jardim do Éden. Na viração do dia, à tardinha, tinha o dia, o local e mais ou menos a hora onde Deus descia para se encontrar com Adão. E isso desde a época do Éden. Então, de lá até hoje, até os nossos dias atuais, sempre foi necessário para o ser humano ter um jardim de encontro com Deus. Ter um lugar onde vai se encontrar com Deus diariamente. E qual é o problema? O problema é que, por causa das grandes tribulações, dos grandes afazeres, por causa de tanta coisa que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, tanta coisa que a gente tem que dar conta, nós acabamos não indo até esse jardim. Mas todos os dias, seja na viração do dia ou seja no momento adequado, Deus sempre vai descer naquele jardim. Deus sempre vai descer no local onde nós sabemos, porque Adão sabia qual era o lugar exato que Deus ia descer na viração do dia. Nós também sabemos aonde é o nosso jardim do encontro com Deus. E nós sabemos que horas que Deus vai descer lá. O problema é que a gente não vai. Nós ficamos tão envolvidos com tanta coisa para fazer todo dia que o lugar que a gente menos dá prioridade é ir até o jardim para encontrar com Deus. No caso de Adão, quando Deus chamou ele no jardim e falou: Adão, onde você está? Ele ouviu a voz de Deus e ele ficou com medo, porque ele tinha errado para com Deus. Ele tinha comido do fruto que Deus falou que não era para comer. Só que hoje, né, a gente não vai até o jardim, nem é tanto pelo medo do nosso erro. O problema é que a gente não vai porque simplesmente a gente não tem tempo, porque simplesmente a gente está ocupado com outras coisas. Quem dera se a gente tivesse todo dia um problema para falar com Deus, um pecado para falar com Deus. Fernando, mas peraí, que absurdo! Na verdade, essa é a intenção do jardim, esse é o propósito do jardim. É você ir no jardim e falar assim: sabe, Deus, eu pequei hoje, tem como me perdoar? Sabe, Deus, está tudo difícil. Sabe, Deus? Sabe, Deus? O certo seria nós irmos nesse jardim todos os dias, independente do pecado, independente do problema, independente da situação, independente do erro, independente de qualquer coisa, nós deveríamos ir ao jardim todos os dias para falar com Deus e para ouvir a voz de Deus, porque o único lugar que a gente escuta a voz de Deus é quando quando a gente vai ao jardim. Deus fala no jardim, né? E quando a gente, infelizmente, nos afastamos do lugar aonde Deus vem, nós só conseguimos ouvir a voz dele fazendo o quê? Chamando, falando o nosso nome, falando: fulano, cadê você? Fulano, estou aqui para o nosso encontro. E às vezes a gente não está lá. E por que a gente não está lá? Porque, mais uma vez, nós estamos envolvidos com os nossos afazeres, enquanto a gente deveria estar lá falando dos nossos pecados, dos nossos problemas, pedindo perdão, conversando com Ele diariamente. Aliás, se nós conversássemos com Deus todos os dias no jardim, se nós gritássemos, esperneássemos, se nós perdêssemos a paciência no jardim, nós não ia viver se estressando e perdendo a paciência no dia a dia. Porque lá no jardim a gente lavou a alma, a gente se rasgou diante de Deus no jardim e a gente não teve necessidade de sair por essa vida esbravejando, bravo, nervoso, porque isso já foi feito lá no jardim.
O objetivo desse devocional hoje é convidar você a não abandonar o jardim. É convidar você a voltar para o jardim. É convidar você a nunca se afastar desse jardim. Cada vez mais, todos os dias. Porque muita gente, grande parte das pessoas não tem nesse jardim. Mas, Fernando, como você sabe disso? Eu sei disso porque, para mim, é difícil ir ao jardim todo dia. Tem dia que eu tenho que brigar comigo mesmo. E tem dia que, acredite, eu não consigo ir no jardim para falar com Deus, para tirar um momento a sós com Deus. Tem dia que eu não consigo. E olha que eu estou ali na luta todo dia. Então, grande parte das pessoas não vão no jardim e é por isso que o mundo está do jeito que está. É por isso que a situação está do jeito que está. E para ajudar você a entender melhor sobre esse jardim, eu quero deixar ao final desse vídeo uma música do Paulo César Baruch chamada Jardim da Inocência, que retrata tudo isso que nós falamos aqui. Retrata inclusive o fato de ficar muito tempo sem ir no jardim. Isso gera saudade desse lugar secreto com Deus. Então vou deixar o final do vídeo, dá uma conferida lá e até o próximo vídeo.